Satisfação receber a galera de Bom Sucesso aí. Sempre, todas as vezes que eu fui em Bom Sucesso, me senti muito bem lá, fui muito bem recebido. Espero que vocês tenham a mesma impressão da gente, se sintam à vontade aqui. Somos da mesma família. Amém? Pedi para você abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 6. Foi? Vamos lá, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. A minha versão é um pouquinho diferente, mas não muda em nada o sentido do texto. Vamos lá, a partir do versículo 1. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13,5 de altura. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura. Isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura. As do andar do meio tinham 2,70 metros de largura. E as do andar de cima, 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo, e havia escadas para subir ao 2º e ao 3º andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostadas na parede do templo e ligados com elas por meios de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. Só até aqui, até o versículo 10. A gente vai orar e eu queria começar perguntando se você já se perguntou por que a Bíblia dá tantos detalhes dessa construção. Esse é o tipo de capítulo que às vezes a gente passa o olho e não dá muita atenção. É 2 metros para lá, 3 metros para cá. Por que será que a Bíblia dá tantos detalhes a respeito disso? Vamos orar? Senhor, eu peço que o Senhor assuma o comando desse púlpito, que eu consiga, apesar da minha humanidade, da minha carnalidade, me anular aqui para que o Senhor fale ao povo aquilo que o Senhor quer. Eu creio que a mensagem que vai ser pregada foi uma mensagem que veio do teu coração e eu não sei por que exatamente falar sobre isso, mas se o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, creio que há alguém aqui que precisa ouvi-la. E se há alguém aqui que precisa ouvi-la, que o coração esteja aberto para que essa palavra entre e surta efeito, Senhor. Que, independente de precisar ou não ouvir essa mensagem, que ninguém saia daqui com a sensação de que não levou nada daqui. Que todos os que estejam aqui saiam daqui carregando alguma bênção espiritual, Senhor, nos seus corações, Deus. É o que eu te peço, que o teu Espírito atue em nosso meio, fazendo com que a tua palavra produza vida nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Domi falou no último sábado que a gente teve culto aqui, uma frase que ficou na minha memória. Ele falou que a sequência de mensagens que a gente tem tido na juventude aqui aos sábados parece evidenciar que Deus tem dito para a gente que, para a gente fazer, primeiro a gente precisa ser. Para a gente fazer
tudo o que é preciso ser feito para que o reino de Deus avance, evangelizar, atrair pessoas, discipular, alcançar corações. Para que a gente faça isso tudo, antes a gente precisa ser. Nós precisamos ser cristãos, precisamos ser pessoas convictas da nossa fé. E a gente tem tido uma sequência de mensagens aqui aos sábados, desde o retorno após a pandemia, que parecem convergir para isso, para dizer como nós, enquanto cristãos, devemos ser. A gente teve com o pastor Douglas do Carmo a pregação, a mensagem com o tema de Cercando a Vinha. Quem se lembra? Tinha alguém que estava aqui? Depois tivemos a mensagem do pastor Odomir com o perfume da carta, que também seguiu o mesmo sentido. E no último culto eu falei sobre quando nós não recebemos aplausos. Então, a gente segue nessa linha, né, de mensagens que falam sobre posturas, comportamentos, convicções, coisas que a gente precisa adotar na nossa vida para que aquilo que a gente se propõe a fazer para o reino de Deus surta um bom efeito, para que a gente consiga ser uma boa testemunha do reino de Deus. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente ora pedindo que Deus realize na Life. Quem vem aos cultos da Life, quem conhece, né, o perfil do que tem sido a Life nos últimos anos, a gente fala muito sobre a importância de que o jovem entenda o que ele precisa ser. Porque se ele entender o que ele precisa ser, ele não vai precisar ficar perguntando toda hora o que ele precisa fazer. Ele precisa ficar toda hora ouvindo alguém dizer, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, se ele não sabe quem ele é ou quem ele tem que ser. A partir do momento em que essa pessoa tem ferramentas para saber o que Deus espera que ela seja, ela vai saber quais as decisões ela precisa tomar no dia a dia dela, ela vai saber o que ela precisa fazer. E eu creio que hoje vai ser mais uma dessas mensagens que talvez pode parecer inusitado. Eu vou falar o tema para vocês, talvez alguém possa achar inusitado, diferente, curioso, ou se perguntar por que falar disso, mas eu acho que é nesse sentido. Deus espera que todas as partes do nosso coração, todas as formas com as quais a gente se relaciona com o mundo e com o nosso redor sejam dominadas pelo Evangelho. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito pertinente para a juventude e que eu creio que Deus quer nos dizer nessa noite que esse tema nós também precisamos enxergar pela ótica do Evangelho. E a gente vai falar essa noite sobre a importância da beleza. Curioso, não? Me acha? Já ouviram alguma mensagem sobre isso? Sobre a importância da beleza? Eu trouxe aqui alguns significados para a palavra beleza, que há no dicionário. Um significado é característica do que é belo, outro significado é caráter do ser ou da coisa que desperta êxtase através dos sentidos. Ou seja, a beleza é aquilo que você aprecia e te causa uma boa sensação. Você vê aquilo, você vê algo que é belo, você sente algo que é belo, e aquilo faz bem a você, aquilo é apreciável, aquilo é admirável, aquilo provoca uma sensação boa, uma sensação de êxtase em você. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria uma pergunta. A pergunta seria, a beleza importa? Para nós, cristãos, que somos guiados pelo Evangelho, a beleza importa? Alguém tem algum palpite? Alguém se arrisca a dar uma resposta? Não? Ninguém? Cadê eu estou procurando o Elias. Queria perguntar para o Elias. Cadê Elias? Aí, Elias, você que é um rapaz, é um flecha, é verdade. Você que né, representa essa juventude, essa geração, né? O que você acha? A beleza importa, Elias? A beleza interior. Que isso, hein? E a exterior? Cuidado que você vai falar, hein, para não se comprometer, hein? Então hoje a gente vai falar sobre isso. A beleza importa? E a gente lê um texto que... antes deixa eu fazer uma observação. Esse tema é um tema que tem vários lados, né? Se você parar para pensar, essa pergunta é muito ampla, é muito vaga. A beleza importa?
Então, esse tema tem vários lados, e esses lados eles vão sendo desdobrados durante a mensagem. Então, talvez você escute alguma coisa que você vai dizer, mas tem um outro lado também. Então, calma que talvez esse outro lado que você está pensando vai ser desenvolvido durante a mensagem, beleza? Então, a gente leu aqui 1 Reis, capítulo 6, que fala da construção do templo pelo rei Salomão. Salomão constrói esse templo em oferecimento ao Senhor, para ser a habitação do Senhor. E para a gente entender esse contexto, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Você vai se lembrar, por ter lido ou por ter visto em algum lugar, que o povo de Israel foi escravizado no Egito durante muitos anos, e então Deus levanta Moisés para libertar esse povo, e Moisés vai lá e se põe diante de Faraó. Faraó não quer libertar o povo de Israel, então o Egito é afligido por muitas pragas, e Faraó vai sendo obrigado, mesmo contra a vontade, a libertar o povo, e então Moisés, após esse embate, finalmente consegue tirar o povo de lá, e Moisés, liderando o povo de Israel, eles começam a peregrinar pelo deserto, a caminho da terra prometida, que era Canaã. E essa peregrinação leva décadas, muito tempo, esse povo ficou peregrinando no deserto. E durante esse período em que eles caminharam rumo à terra prometida, aconteceram episódios muito marcantes na história bíblica, na história cristã. Um deles, por exemplo, foi quando Deus, através de Moisés, comunicou ao povo os 10 mandamentos. Ali era Deus estabelecendo, comunicando ao povo, definindo leis, princípios para que o povo seguisse. A comunicação dos 10 mandamentos de Deus para o povo foi algo muito relevante na história do povo de Deus. Algo que também caracterizou esse período foi a murmuração do povo. Durante a peregrinação rumo à Terra Prometida, o povo murmurava muito, o povo tinha medo de morrer de fome, de morrer de sede. Em alguns momentos até sentiam saudade do tempo da escravidão do Egito, e eles reclamavam da liderança de Moisés. Isso também foi algo que caracterizou esse período. Mas eu queria ressaltar algo que acontece, que é descrito lá em Êxodo 25, que é quando Deus pede que Moisés construa o tabernáculo. O tabernáculo seria um local onde o povo de Deus poderia ir para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios. O tabernáculo era uma tenda que serviria como se fosse um templo para que o povo pudesse ir lá adorar a Deus. E Deus diz que aquele seria o local onde ele habitaria no meio do povo. E é claro que a gente sabe que Deus, que é dono do universo, que é onisciente, onipotente, onipresente, ele não precisa de um espaço físico para habitar, porque Deus simplesmente consegue estar em todos os lugares. Mas, se você observar, a linguagem que é utilizada no Velho Testamento, ela é sempre muito direta, muito literal. Então, as coisas são muito literais mesmo. A compreensão do povo naquela época era dessa forma. Se você vê, por exemplo, a linguagem que é utilizada no Novo Testamento, já é uma linguagem mais filosófica, já é uma linguagem mais metafórica, já Jesus usa parábolas, porque no Novo Testamento já haviam existido filósofos, escritores, então o processo de pensamento do povo já era outro. Mas no Velho Testamento Deus precisava apresentar a sua lei, os seus princípios, os seus fundamentos, o seu caráter. Então Deus era muito direto nas demonstrações que dava aquele povo. E então Deus diz que aquele local seria o local da habitação dele no meio do povo, para que o povo entendesse aquele local como um local de culto, onde a presença de Deus era manifestada. E lá no tabernáculo havia um espaço em separado, que era chamado de Santo dos Santos, ou de Santíssimo Lugar, onde ficava guardado a Arca da Aliança, que representava para o povo de Deus a presença de Deus. Junto à Arca da Aliança ficava a Tábua dos 10 Mandamentos, e somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano para oferecer sacrifícios em favor do povo. E assim esse povo foi vivendo nesse período de peregrinação, utilizando o tabernáculo como templo de adoração a Deus, o sacerdote indo lá uma vez ao ano para fazer o sacrifício em favor do povo, e por ser uma tenda, o tabernáculo era um templo portátil. Eles poderiam transportar o tabernáculo para outros lugares. Afinal de contas, eles não estavam fixados em uma cidade, então eles precisavam realmente de uma estrutura que pudesse ser transportada. Então, a peregrinação segue.
eles conseguem chegar até a Terra Prometida, passam por adversidades, guerras, embates, mas finalmente eles conseguem se estabelecer na Terra Prometida, e a partir dali Deus começa a levantar juízes, que são homens que vão liderar o povo de Israel, que vão proteger o povo de Israel de ameaças externas, e há essa fase em que Israel é governado por juízes, e após isso o povo vai e pede um rei. O povo de Israel diz que quer um rei, assim como outros povos tinham, não querem mais serem governados por juízes. E então Saul é nomeado rei de Israel. Com o tempo, Saul vai se afastando de Deus, e depois vem a morte de Saul, e Davi assume o trono de Israel. Então Davi agora é o rei de Israel, o povo está estabelecido, e Davi foi um rei abençoado por Deus, apesar das suas controvérsias e dos seus erros. A gente vê a palavra de Deus dizendo que Davi era um homem que colocava o seu coração diante de Deus, então Deus permitiu que Davi vencesse batalhas, fosse um grande rei para o povo de Israel. E a gente vê que lá em 1 Crônicas 17, há o relato de um episódio em que Davi se sente incomodado. Davi sente um incômodo e ele compartilha com Natã. E o incômodo que Davi sente é o seguinte, o que ele diz para Natã é o seguinte: Natã, eu sou um rei, vivo num palácio de cedro, num lugar bonito, confortável. E, enquanto isso, a arca da aliança do Senhor está guardada numa tenda. Isso não é justo. Eu vou construir um templo para o Senhor. E o que eu entendo é que Davi sente um incômodo e um constrangimento que todo bom cristão, que todo cristão verdadeiro precisa sentir, que é o da incompatibilidade entre os recursos que ele possuía e a forma como as coisas de Deus eram tratadas. E eu creio que esse constrangimento que Davi sentiu precisa fazer parte das nossas vidas também. E quando eu falo de recursos, eu não estou falando necessariamente de dinheiro, mas nós precisamos nos constranger também quando a gente percebe que a gente tem recurso de tempo, de talento, de dom, de uma série de coisas, e a gente dedica isso para tantas áreas das nossas vidas, mas em relação às coisas de Deus, a gente ignora, a gente negligencia, e é tão comum a gente ver jovens que se afirmam cristãos, mas têm tempo para tudo, vivem uma boa vida e viajam, e vão para restaurante, e vão não sei para onde, anda de jet ski e tal, mas para as coisas de Deus é aquilo, vou quando dá, se der, e vou ver se dá para ir. Uma incompatibilidade entre os recursos que a gente desfruta para nós e a forma como a gente trata as coisas de Deus. Davi, sendo rei, e num palácio, e a Arca da Aliança, o local que representava a habitação de Deus, numa tenda. Então, o que isso poderia evidenciar para quem olhasse? Bom, se o rei vive num palácio e as coisas de Deus estão numa tenda que é um local considerado mais humilde, muito mais humilde do que o palácio do rei, ou seja, alguém poderia entender que o rei era mais importante do que as coisas de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado se nós deixamos transparecer isso. Muita importância para as coisas, para os amigos do trabalho, para a faculdade. E tem um grupo de estudo, beleza, estou dentro, uma trilha, vamos embora. E a festa, estou lá. Mas, vamos fazer um evangelismo ali. Vou ficar em pé, vai ter sol, vai ter que andar. Não sei, estou com preguiça. Muitos recursos destinados a tantas áreas, mas para as coisas de Deus, negligência. E essa incompatibilidade é algo que precisa nos constranger. E ninguém está livre de passar por isso. Mas esse constrangimento precisa fazer parte de nós. A gente precisa estar atento se há um equilíbrio entre o tanto de recurso, de tempo, de talento que a gente possui e o que a gente dedica para o reino de Deus. Porque, afinal de contas, a gente canta que Deus é a nossa prioridade, que o reino de Deus é a nossa prioridade, que a gente abre mão de tudo por Ele. Então, a nossa vida precisa refletir isso. Precisa haver uma compatibilidade. Então, se eu tenho tanto talento, se eu demonstro tanto talento na faculdade, no trabalho, por que eu me recuso a colocar isso a serviço do reino de Deus na mesma proporção? Esse era o constrangimento de Davi, e esse constrangimento que a gente precisa sentir é um constrangimento que deve ser o desdobramento de um constrangimento maior,
que é o constrangimento que todo cristão deve sentir pelo amor de Cristo. A Bíblia vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Porque sabemos que éramos pecadores, sabemos que não merecíamos nada, sabemos que merecíamos a condenação, e então Jesus Cristo vem sem pecados, o inocente vai lá e morre por nós, e a gente sabe que a gente não tem como pagar isso. E então a gente se constrange e a gente chega à conclusão que o mínimo que a gente pode fazer é entregar as nossas vidas para Ele. Esse constrangimento precisa fazer parte da vida do cristão. E Davi sabia que ele tinha recebido tantas bênçãos de Deus, ele sabia tantos livramentos que Deus tinha dado para ele, e ele se sentiu constrangido com essa situação. Quando ele olhou para o que ele tinha, quando ele olhou para a situação da Arca da Aliança, como as coisas de Deus estavam sendo tratadas, ele se sentiu constrangido. E então Davi diz para Natan, vou construir um templo. Mas, embora Davi tivesse a melhor das intenções, vem uma resposta negativa da parte de Deus. E Deus diz por meio de Natan que não era para Davi construir o templo, que Deus não queria que Davi fosse a pessoa que construiria o templo, mas sim Salomão, o seu filho. E assim como Deus diz, acontece. Davi morreu, após a morte de Davi, Salomão se torna o rei de Israel, assume o reino, e ele dá início à construção do templo. E então a gente chega no capítulo aqui que a gente leu, que é quando Salomão inicia a construção do templo. E Salomão inicia a construção do templo e a ideia de ter um lugar reservado para ser o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança seria guardada, é preservada. Ele constrói um templo também com essa estrutura, mas há algo que chama a atenção, e se você observar todo mundo que comenta a respeito da construção desse templo, é que Salomão construiu um belo templo. Salomão construiu um templo bonito, admirável, apreciável. E se a gente parar para pensar, tanto o tabernáculo quanto o templo representavam para o povo a casa de Deus, ou seja, estavam intimamente associados à imagem de Deus. E Deus poderia simplesmente dizer para Salomão, Salomão, não precisa disso daí não precisa de templo não, faz ali embaixo da árvore ali, bota umas madeiras, faz um teto e beleza, é isso. Mas não, Deus permite que a sua imagem esteja associada a algo belo, a algo admirável, a algo que provocava êxtase em quem via, provocava uma boa sensação. E eu creio que com isso, Deus nos envia o seguinte recado: a beleza deve ser apreciada, deve ser buscada. Se a gente parar para ver a descrição do templo, eu não vou me estender muito nessa parte da descrição do templo, vou só dar uma breve passada por ela, mas se a gente ver lá no versículo 5, no versículo 15, aliás, do capítulo 6, vai dizer que nas paredes do templo haviam tábuas de cedro. Cedro era uma madeira retirada das árvores do Líbano, era uma madeira delicada, pronta para interiores, de boa qualidade. Versículo 18 vai dizer que na forração do cedro haviam flores entalhadas, ou seja, haviam detalhes minuciosos de decoração no templo. O versículo 21 vai dizer que o templo era revestido de ouro, e na entrada do Santo dos Santos havia correntes de ouro. Eu não preciso dizer o quanto o ouro representa a beleza, o quanto o ouro é bonito. No versículo 23 vai dizer que no Santo dos Santos haviam 2 querubins feitos de madeira de oliveira, que é uma madeira de boa qualidade. Ou seja, Salomão não mediu esforços para fazer aquilo que era melhor, para fazer o que estava ao seu alcance, para oferecer aquilo que ele achava de mais bonito, que tinha de mais bonito na época para Deus. E a gente vai ver lá em 1 Reis, capítulo 8, que Deus não reprovou o que foi feito por Salomão. E como eu disse, Deus permitiu que a sua imagem ficasse associada a algo belo. E a gente para pensar que Deus teve a sua imagem associada durante muitos anos ao tabernáculo, que de forma nenhuma era uma coisa feia. O tabernáculo era bonito, até porque foi Deus mesmo quem disse a Moisés como deveria ser feito. Mas o tabernáculo era o melhor que aquele povo poderia oferecer no período da peregrinação. Eles estavam no período de limitação, eles estavam no deserto, eles precisavam transportar a estrutura do templo. Então, aquele era o melhor que eles poderiam oferecer naquele momento. Depois, na época de Salomão, Israel já está estabelecido.
O rei já vive num palácio, já tem exército, já tem servos. E então o tabernáculo se torna incompatível com o que Israel pode oferecer a Deus. E então Salomão vai lá e constrói o templo. E o que eu entendo? Qual o recado que eu entendo que Deus passa com isso? Eu entendo que Deus quer nos dizer que, de acordo com a condição de cada povo, de acordo com a limitação, com a capacidade que cada povo tem, Ele espera que esse povo deseje no seu coração oferecer o que há de mais belo a Deus. De acordo com a condição e com a limitação de cada povo. Isso quer dizer que, nesse exato momento, podem ter irmãos nossos que estão lá na África, adorando a Deus, e eles não têm nenhum templo, eles estão debaixo de uma árvore, com umas cadeirinhas e com uma mesa forrada, com um paninho só, mas dentro das condições e das limitações que eles vivem, talvez aquilo seja o que de mais belo eles podem oferecer a Deus, e eles fazem aquilo de todo o coração, e talvez arrumar aquele paninho foi para eles um trabalho, uma grande coisa. Assim como Deus se faz presente, talvez em alguém que esteja o adorando lá no meio do Iraque, no meio das ruínas lá de uma cidade que foi bombardeada. E talvez eles não tenham a menor condição de oferecer um culto tão bonito como a gente vê aqui, com música, com instrumento, com telão. Talvez eles não tenham, aliás, com certeza eles não tenham a menor condição de fazer isso. Mas o recado de Deus é: façam o que vocês conseguem de mais belo para Deus, de acordo com as condições que vocês têm. Deus não está tão assim, pelo menos é isso o que eu consigo entender quando olho para as Escrituras e todo o caráter de Deus, que Deus não está mais preocupado com o resultado do que com a busca do povo. E às vezes, até aqui, a gente com toda a estrutura, a gente planeja fazer um culto, vamos oferecer um culto belo para Deus, algo bom, e às vezes as coisas dão errado, dá um problema técnico, o som falha, alguém erra, e não sai um resultado como a gente imaginava, mas Deus olha para o nosso coração, e Ele enxerga a intenção de oferecer para Ele aquilo que há de mais belo, e eu creio que é isso que Ele espera de nós. É isso que Ele espera de nós. E você que é aqui da Igreja Nova Vida de Piedade, que não está nos cenários que eu mencionei aqui, ou você que é de Bom Sucesso, que Bom Sucesso e Piedade fazemos parte de duas igrejas que são prósperas, e você não está no cenário de guerra, como eu citei aqui, você não está no cenário da África, então o que eu queria provocar você a pensar é, dentro da sua capacidade, dentro do que é compatível com os seus recursos, com o seu tempo, com a sua capacidade espiritual, intelectual, tem havido no seu coração o desejo de oferecer o que há de mais belo para Deus? Ou depois de um certo tempo de ministério, a gente pensa que as coisas já correm no automático. Eu já sei tocar aquela nota, então eu chego lá, eu nem preciso pensar, eu nem preciso orar antes, eu já sei fazer aquilo, é só chegar lá e tocar. Ou eu já peguei a manha de vir aqui na frente falar, então eu já sou seguro para falar no microfone, então é chegar lá e falar e pronto, acabou. Será que o seu coração é afligido, mesmo depois de tantos anos de igreja, por um desejo de fazer o que você consegue de mais belo para Deus? E talvez o seu limite seja diferente do limite do outro. Mas Deus está observando a intenção do coração. Há uma busca pela beleza no seu coração? E eu creio que, expandindo um pouco para fora das portas da igreja, nós somos responsáveis por dizer ao mundo que a beleza, aquilo que é belo, deve ser valorizado. Nós devemos ser os responsáveis por dizer ao mundo que Deus valoriza que o ser humano busque aquilo que é belo. Tem um padre americano, Anthony Brecken, o nome dele, não sei se é assim que se pronuncia, mas que ele tem falado muito sobre a ausência da busca pela beleza na sociedade. E ele tem dito que a gente vive uma época em que há um culto à feiura, em que as pessoas exaltam
ao invés de buscar aquilo que é belo, exaltam o que é feio. O filósofo britânico Roger Scruton, ele fez um documentário falando sobre isso também, sobre a ausência da beleza, da busca pela beleza, como a beleza perdeu a importância. E ele enumera várias áreas da vida em sociedade que são influenciadas e sofrem danos por conta dessa ausência de busca pelo que é belo. Na arquitetura, por exemplo, se a gente observar, até um tempo havia o desejo de fazer uma construção bonita. Quem é que não gosta de visitar a parte histórica de uma cidade, ver aquelas construções, como era bonito aquilo, os templos, os prédios públicos, e a gente para e a gente aprecia e acha aquilo bonito, porque havia uma ideia de busca pela beleza. Então vamos construir algo que possa ser apreciado. Só que essa ideia de busca pela beleza foi alterada pelo utilitarismo. A ideia do utilitarismo diz que basta ser útil. Não precisa ser bonito, basta dar para usar. Se dá para usar, está ótimo. Não precisa ninguém admirar. E então, as nossas cidades têm crescido dessa forma. Cada um vai construindo aquilo que é útil para si, e constrói aqui, constrói ali, e as cidades vão crescendo dessa forma. E o que a gente vai ver, e a gente pode observar isso nitidamente na zona norte do Rio, onde a maioria de nós mora, é que a nossa cidade tem se tornado sem harmonia visual, tem se tornado uma cidade feia, onde não há o que ser admirado. As paredes pichadas, tudo sujo, calçadas quebradas. E quem liga? Ninguém. Por quê? Porque não precisa mais ser bonito. Dá para usar? Dá para eu passar? Dá para eu pisar? Serve para eu jogar lixo ali? Que se dane. Para que ser bonito? E eu fui criança, acho que pouca gente aqui, né? Mas eu fui criança na década de 90, e eu me lembro que haviam vários bairros do Rio de Janeiro que, assim, não era bairro de rico, né? Nunca foi bairro de rico, mas eram locais bonitos, sabe? Agradáveis, ruas com árvores, as casas com um perfil parecido, não idênticas, mas com um perfil parecido, havia uma harmonia, e a cidade, vários locais pareciam que eram mais bonitos. E hoje você volta nesses lugares, você vê a degradação, porque cada um vai fazendo o que acha que tem que fazer e nada precisa ser apreciado, tudo sujo, tudo destruído, ninguém tem cuidado. Na moda, a gente também vê a ausência da busca pela beleza. Se antes havia associado à moda uma ideia de que aquilo deveria ser bonito, elegante, atraente, hoje parece que tomou conta da moda uma ideia de transgressão. Então, ao invés de ser bonito, a moda precisa chocar os padrões tradicionais de beleza. E a gente vê cada aberração. Eu trouxe algumas fotos para exemplificar. A gente consegue botar aí? Está entrando, não? Se não entrar... isso foi um desfile. Pode passar, por favor. Isso daí foi um desfile de moda. Pode passar. Isso daí foi uma performance numa universidade, é outra coisa. Pode passar. Isso daí também é um desfile de moda. Foi um desfile. Legal, né? Estilão. Vamos ir para a igreja assim, domingo. Lança amanhã, pastor. Chega aí para o pastor Jason e fala, aí, pastor. Na música, a gente vê uma ausência de busca pela beleza. A música que toca nas rádios, que toca na televisão, é péssima, é horrível. Não tem nada de bonito, não tem nada para ser apreciado. Então, se antes alguém tinha uma ideia de vou fazer uma música que seja bonita, para que seja apreciado, para que alguém possa admirar. É claro que em todas as épocas há boas músicas e há bons artistas, mas eu estou falando de forma geral, estou falando que faz sucesso no meio popular. Hoje não mais. Hoje, alguém vai ouvir, vai vender,
vai ter visualização no YouTube, então lança isso daí. Um dia desse, estava vendo um carro parado no sinal, um carro legal, né, com o som ligado, com a janela aberta, o cara ouvindo um daqueles funks que o cara canta pelo nariz, sou MC, não sei o quê, e o refrão da música era o cara falando, Como alguém sai ouvindo isso? O que tem de bonito? Não tem um bom instrumento para você apreciar? Não tem uma letra bonita para você refletir? Não tem uma voz bonita para você ouvir e dizer, nossa, que voz bonita. Mas não precisa ser bonito. Basta vender. Para que buscar beleza? É um culto à feiura. Nas artes, também perdeu-se o desejo da busca pela beleza. Estava vendo que um artista, uma obra de arte foi vendida por uma cifra aí, milhares de dólares, não lembro exatamente, mas deram um bom dinheiro. E sabe qual era a obra de arte? Uma lata com as fezes do artista. E gente dando uma nota nessa bosta literalmente. Nos Estados Unidos, um garoto estava numa exposição de arte e, de brincadeira, para fazer uma pegadinha, ele foi e botou um óculos dele no canto da parede. E o negócio viralizou na internet, porque todo mundo que passava, aglomerava, juntava para bater foto do óculos dele, achando que era obra de arte. Na Itália, uma faxineira jogou uma obra de arte caríssima no lixo, achando que era sujeira. A obra de arte era um monte de copo, papel, jornal e garrafa jogado no chão. A faxineira achou que era lixo, jogou tudo fora. Porque não precisa ser bonito. E se não precisa ser bonito, ninguém mais sabe o que é arte, o que não é. Tem uma cantora, vocês devem conhecer certamente, Lady Gaga. Eu não sei se ela é americana, acho que ela é americana, né? Ninguém sabe se ela é americana. Ninguém conhece, ó. Impressionante. Tem uma cantora, e essa cantora ela é conhecida, dentre outras coisas, por sempre fazer aparições extravagantes, né? Ela sempre aparece com roupas que chocam, né? Aquela ideia de romper o padrão tradicional de beleza. E eu estava vendo um artigo escrito sobre ela, no qual a pessoa que assinava dizia... A Lady Gaga é empoderada, porque ela faz o que ela quer, onde ela quiser. Ela não está submetida a nenhum padrão, então ela é quem ela quer ser e pronto, acabou. E eu acho que isso é um resumo bem sintomático da ausência de busca pela beleza que a gente vive. A razão da ausência de beleza é o homem no comando. Se o homem está no comando, isso significa dizer que Deus está fora do comando. E se Deus está fora do comando, não há princípios e valores que são essenciais para a humanidade. Mas, pelo contrário, há valores que são formados pelo homem. E se os valores são formados pelo homem, isso significa que eles são mutáveis. E se eles são mutáveis, o homem pode estabelecer como belo ou como feio aquilo que ele quiser. E se ele pode estabelecer como belo, como feio, aquilo que ele quiser, a gente vai chamar de feio aquilo que é bonito e a gente vai chamar de bonito aquilo que é feio. Até que chega uma hora em que todo mundo diz que não precisa nem ser bonito. Porque se bonito e feio passam a ser a mesma coisa, se não há mais valor em você desejar fazer algo bonito, tudo fica a mesma coisa e a ideia de beleza se perde. A ausência de Deus leva a humanidade a um culto à feiura, à ausência daquilo que é belo, e Deus deseja que nós busquemos aquilo que é belo. E talvez alguém se pergunte, tá bom, mas que beleza é essa que Deus quer que a gente busque? O que é isso? Do que você está falando?
E quando a gente vê esse episódio da construção do templo, a gente vai ver Davi dizendo lá em 1 Crônicas 17, que Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque ele era um homem de guerra. Ou seja, era um homem que tinha sangue nas mãos. Davi participou de muitas guerras. E Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Se Davi construísse o templo, eu tenho certeza que seria tão bonito quanto que Salomão construiu. Os recursos eram quase os mesmos. Mas Deus não quer uma beleza que seja a qualquer custo. A beleza que Deus quer que nós busquemos é a beleza que transmite uma mensagem da parte dele. E com a construção do templo, feita por Salomão e não por Davi, Deus estava querendo transmitir uma mensagem. Ele não queria que o templo fosse construído por alguém que tivesse as mãos sujas de sangue. Ele queria que fosse construído por um rei pacífico. Tem uma mensagem nisso. A beleza que Deus quer que nós busquemos não é uma beleza vazia. E nós precisamos, agora falando do outro lado, a gente não pode se entregar ao culto à feiura. Nós somos aqueles que precisamos mostrar para a sociedade que vale a pena buscar aquilo que é belo. Mas não é qualquer beleza. Não é uma beleza fútil que a gente deve buscar. Não é uma beleza apenas exterior, mas é uma beleza em que aquilo que pode ser visto é só a evidência de algo interior que Deus colocou nos nossos corações. É a evidência da presença de Deus. E a gente precisa tomar cuidado. Lá em Provérbios 31 vai dizer que a beleza é enganosa. E nós precisamos estar atentos para, por outro lado, a gente não cultua a feiura, mas por outro lado a gente busca uma beleza que é fútil, e também não é isso que Deus quer. Então a gente precisa pensar se aquele apartamento maneiro com o qual a gente sonha, se aquela casa no condomínio com uma sala arejada e piscina, a gente precisa pensar se caso Deus nos dê isso, as pessoas que vão na nossa casa, elas vão perceber, nossa, que casa bonita, que coisa legal, e vai ser só isso, é só uma beleza exterior, ou elas vão perceber que naquela casa também há beleza na família que mora ali? Ou será que elas vão perceber também que há a presença de Deus no meio daquilo dali? É uma beleza que começa dentro, e depois ela é evidenciada. Tem casal que você olha o casal, meu irmão, parece até protagonista de malhação, nem sei, nem tantos anos que eu não vejo, ainda é casal que faz o protagonismo, né? Parece até casal de malhação, cara bonitão, garota modelo e tal. Ou seja, lindo, belo. Mas será que nesse namoro há a presença de Deus? Será que nos corações há a presença de Deus? Ou será que é uma beleza fútil? Ou será que é uma beleza só exterior? Ou será que é só aparência? E nos nossos cultos, o tanto de vezes em que a gente deseja fazer algo bonito, e então a gente vê cultos em que as pessoas se emocionam e nas orações a gente levanta as nossas mãos e fechamos os nossos olhos e aquilo tudo é muito bonito. A gente vê algumas fotos de cultos em que as pessoas estão com os olhos fechados e com a mão assim. Você vê, é bonito. Mas é só exterior. É um gesto fútil, é só um levantar de mãos que está sendo feito ali? Ou há também a presença de Deus, ou há também a busca por uma beleza que é interior nesse coração? Em tudo que a gente faz para Deus, na igreja, é só estética o que deve preocupar a gente? Definitivamente não. A gente deve buscar uma beleza que nasce de Deus. E vou dar uma corrida por causa do tempo. A beleza fútil, ela produz um efeito muito ruim. Eu ia mencionar aqui a respeito do cuidado que a gente deve ter, não vou ler, mas depois vocês leiam, o que é dito lá em Amós 5, né, quando Deus diz a respeito para o povo, através do profeta, que Deus abominava os ritos religiosos deles, porque era só
da boca para fora, era tudo de aparência. Depois Jesus vai dizer também para os fariseus, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas não são por dentro. Então nós precisamos tomar cuidado com essa beleza que é só exterior, com essa beleza que é fútil. E essa beleza que é fútil, ela gera efeitos colaterais muito ruins. Ela gera insatisfação no coração humano. O coração humano só se sente satisfeito quando ele busca a beleza que vem de Deus. A beleza fútil, ela pode te satisfazer inicialmente, mas depois vai vir uma insatisfação. E as pessoas têm ficado muito insatisfeitas porque têm depositado as suas expectativas naquilo que é belo, apenas exterior. E depois que essas pessoas estão frustradas, o diabo sabe muito bem usar a frustração delas. E então a gente vê muita gente que está na igreja fazendo o que aparentemente é bonito. Esteticamente está bonito, mas não há a presença de Deus no coração. E aí o que acontece é que não reflete o caráter de Cristo. E por não refletir o caráter de Cristo, os outros que o veem passam a não ver beleza na igreja de Cristo. Porque a beleza fútil joga contra a beleza de Deus. As pessoas passam a achar que a igreja é aquilo. A igreja é aquilo? O cara levanta a mão lá tão bonito, mas na segunda-feira ele está xingando aqui no trabalho? Então não tem beleza nenhuma na igreja. Casais que se casam, e é uma cerimônia linda, um negócio bonito, né? Toca violino e vem vestido de noiva, uma festa maneira, tudo muito bonito. Mas não há a presença de Deus no coração deles. E isso gera descrédito no casamento, porque depois as pessoas observam o divórcio e uma série de problemas e passam a dizer, casamento é isso? Então, casamento não é belo. E é isso que a gente ouve hoje. Aquilo que é bonito, aquilo que é projeto de Deus, que é o casamento, se tornou feio. E o que é feio, que é uma vida promíscua, se tornou bonito. A beleza fútil joga contra. E a gente vê pessoas hoje frustradas, decepcionadas, pessoas que vamos construir família, vamos constituir família, vamos ter filhos, e não colocam esse projeto de família, não colocam esses planos diante de Deus. E a tendência é que aquela família passe a ser uma coisa apenas de aparência, porque dentro de casa ninguém se fala, dentro de casa não há harmonia, e aí são gerados filhos que não se dão bem com os pais, pais que não se dão bem com os filhos, mas por fora está tudo bonito. E aí as pessoas observam isso e dizem, ter filho é ruim, ter filho é sinônimo de trabalho, não há beleza nisso, não há beleza na família, não há beleza em ter filho, não há beleza. E hoje, se a gente fizer uma pesquisa, uma enquete na juventude, ninguém quer ter filho, porque virou sinônimo de trabalho, virou sinônimo de coisa, ter filho, imagina. Enquanto que isso é um projeto de Deus, é algo belo, é algo bonito, algo que Deus estabeleceu para a gente. Eu estou caminhando para o final. Por conta da beleza fútil, que é aquela que estabelece um padrão de beleza e exclui totalmente quem está fora daquele padrão, tem muita gente ressentida, muita gente que se sente excluída, porque o padrão de beleza é eu tenho que ter o cabelo tal, tenho que ter olhos de forma tal, eu não sou desse jeito, então essa pessoa se sente excluída. Mais um dano causado pela beleza fútil. E aí, como eu falei, o diabo sabe usar muito bem essa frustração. O diabo pega essa pessoa que não se sente bela pelo conceito de beleza fútil do mundo e coloca no coração dela que ela tem que ser a todo custo. Então, aquela pessoa vive atormentada por isso. Não estou dizendo que há algum problema em alguém tentar ficar melhor, não é nada disso. Eu estou falando a respeito da pessoa que vive atormentada por isso. Que tudo para ela é aparência. Ou pode ser o oposto. O diabo também pega muitas pessoas com esse ressentimento, muitos jovens que
Ah, eu queria ser do jeito tal, eu queria ter o padrão físico tal, eu queria ser igual tal, eu queria ser igual a atriz tal. Pega esse jovem frustrado e diz para ele, você tem que se revoltar então. Então, já que você foi excluído do padrão de beleza, agora você tem que chocar e fazer aquilo que não é belo. Você tem que acabar com você tem que chocar, ter uma imagem chocante. Porque também agora você vai romper com qualquer padrão de beleza. A beleza não é mais importante. Você tem que se degradar. E tem uma página no Facebook, que é antes e depois da Federal. Você vê a imagem das pessoas quando entraram na faculdade e um tempo depois, como elas degradaram o seu visual dentro desse conceito de vamos romper com o padrão de beleza. Essas são as soluções que o mundo dá. E qual a solução que o Evangelho dá para alguém que talvez se sinta excluído desse padrão de beleza fútil que o mundo estabelece? Eu creio que a resposta que o Evangelho daria seria Cristo sentando ao seu lado e dizendo, quando você se sente rejeitado e excluído, lembre-se que eu também fui. Quando você se sentir excluído do padrão fútil e apenas visual do mundo, lembre-se que primeiro eles fizeram isso comigo também. Eu sei o que é passar por isso. Mas eu posso colocar no seu coração uma beleza que ela vai sair de dentro para fora e talvez todos esses fantasmas que te atormentam vão desaparecer. Porque o seu coração vai ser satisfeito. E então você não vai mais viver atormentado para fazer parte de determinado padrão de beleza fútil que o mundo estabelece. E a palavra de Deus vai dizer que... esqueci qual é o versículo. Eu anotei aqui. Sim, Provérbios 15, versículo 13. Que o coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, a gente vê que aquele que tem Deus no coração, ele fica até mais bonito. Eu não sei se você não deve ter pegado essa época, mas eu vi a época em que o Rodolfo Abrantes tocava nos Raimundos, antes dele se converter. Pô, irmão, o cara era uma tranqueirinha, né? E você vê o cara hoje, pô, não é nenhum galã de Hollywood, mas o cara tá muito mais bonito do que ele era, cara. Tu vê que o semblante do cara mudou. Ao invés de você ver aquele olho vermelho que ele tinha de drogado, o cara agora tem um brilho no olhar. A postura dele, tudo ficou mais bonito. Porque é uma beleza que nasce de dentro. E é isso que a gente precisa buscar. A gente não deve se entregar nem ao culto à feiura e nem à beleza fútil. Depois, lá em 1 Reis 8, quando o templo já havia sido construído, eles já estavam lá cultuando a Deus. O capítulo 8 vai relatar que a presença de Deus veio e se manifestou poderosamente ali. E também no capítulo 8, Salomão vai dizer o seguinte: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima, nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Como eu falei no início, eu creio que Deus deseja que todas as partes do nosso coração sejam preenchidas pelo Evangelho. E o que é muito comum, e eu bato nessa tecla há anos, é que o jovem cristão, ele vem para a igreja, ele passa aqui um momento de culto, ele louva, ele adora, mas quando ele precisa formar as opiniões dele, as convicções, as filosofias de vida, ele não recorre ao Evangelho, ele recorre a ideias seculares. E o mundo é muito bom em apontar problemas, mas é péssimo em dar soluções. A solução sempre é furada. As soluções corretas estão em Deus. Estão em Cristo. E eu creio que esse tema
da beleza, de enxergar a beleza nas coisas, de enxergar a beleza da vida, de buscar aquilo que é belo, é algo muito presente no universo jovem e precisa ser. E eu queria encerrar estimulando você, caso Deus tenha falado alguma coisa ao seu coração a partir dessa mensagem, caso Deus tenha feito com que alguma reflexão acontecesse na sua cabeça, que você fizesse um exercício na sua mente de identificar se você tem, por desatenção, não se atentado para as coisas belas que Deus tem colocado na sua vida. Eu queria que você fizesse uma reflexão de pensar se você tem desperdiçado momentos belíssimos porque você não tem se tocado que Deus deseja que a gente aprecie aquilo que é belo. Talvez você não esteja desfrutando como deveria de um jantar em família com seu pai e com a sua mãe, porque você não consegue enxergar a beleza que há em você estar na mesa com seu pai e com a sua mãe. Talvez você não esteja desfrutando o máximo que você pode das suas amizades, porque você não consegue enxergar o quão bonito é o fato de Deus ter te dado verdadeiros amigos. Talvez você não tenha sentido alegria diária no seu coração, porque você não consegue enxergar a beleza da transformação que Deus fez em você. A beleza do Evangelho. Será que não temos desperdiçado momentos belíssimos porque no nosso dia a dia a gente está utilitarista? Vamos lá, vamos fazer o que interessa, o que é útil, é isso daí que importa. Quem vai parar para pensar que é belo jantar com o pai e com a mãe, que é belo ter amizade? Quem vai parar para pensar nisso? Que buscar beleza? Mas por que será que a imagem de Deus está associada à beleza? E Cristo, lá em Isaías 52, vai dizer que ele veio sem formosura. Mas porque ele se humilhou e se colocou em uma situação de limitação. Mas lá em Apocalipse 19, se você ver, a partir do versículo 11, a descrição que é dada de Cristo, ele é belíssimo. Ele é belíssimo. Cristo morreu por nós numa situação vexatória, degradante, porque ele precisava se colocar nessa situação. Mas no final da história, a imagem que nos é passada de Cristo é de que Cristo é belo. E a gente, para encerrar, a gente não vai conseguir ver beleza em nada, se antes a gente não conseguir enxergar a beleza que há em Cristo. É enxergar a beleza do sacrifício de Cristo. É enxergar a beleza da salvação dele na sua vida, que vai permitir que você consiga enxergar a beleza que há nas outras coisas. Chesterton, nossa, difícil falar. Falou o seguinte: um homem viveu há 2 milênios no Oriente, e eu não posso olhar para uma ovelha, uma andorinha, um lírio, um campo de trigo, uma vinha, uma montanha, sem pensar nele. A beleza da natureza é o carinhoso sorriso de Cristo, mostrado através da matéria. Quando você vai numa praia, quando você faz uma trilha, você para em algum momento para exaltar a Deus por aquilo? Você vê aquilo tão bonito e aquilo se transforma só numa foto que você vai postar? Ou aquilo toca o seu coração e você pensa, Deus criou isso para a gente. Deus queria nos mandar uma mensagem. Quando Deus criou os mares, as montanhas, Ele poderia ter feito a gente viver num lugar todo cinza, tudo sem cor. Mas não, Deus preparou, Deus fez a criação com detalhes, com beleza, para que a gente entendesse o recado. Você pode ficar de pé para a gente orar? Amém. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse momento, Senhor. Como eu falei, nem sempre a gente entende o porquê de determinada mensagem e muitas vezes há dúvidas no coração do pregador sobre ser o conteúdo da mensagem aquilo que o povo precisa ouvir. Mas, Senhor,
a gente precisa descansar e saber que o Senhor é quem trabalha, que somos apenas ferramentas e, Senhor, o que eu te peço é que o que eu creio ter feito o que me cabia, e o que eu te peço é que agora o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é sensibilizar os corações para que essa mensagem seja aplicada no nosso dia a dia, Senhor. Senhor, se tiver 2 ou 3 aqui que não estavam valorizando belos momentos em família, belos momentos na igreja, pessoas que não entendiam ou que tinham se esquecido do quanto é bonito o que Deus fez em suas vidas, do quanto é bonito participar de uma juventude, congregar, servir ao Senhor. Senhor, se tiverem pelo menos 2 ou 3 que comecem a aplicar isso em suas vidas, Senhor, não permita que em nenhum momento a gente perca de vista a beleza que há em Ti. Senhor, que quando nós olharmos para esse templo, a gente vê essa cruz aqui ao fundo, Senhor, que isso aqui não seja só estética, mas que esse templo provoque em nós êxtase por ser bonito, mas que também nos transmita uma mensagem da Tua presença, Senhor. Que o nosso levantar de mãos seja bonito por fora, mas também seja bonito por dentro. Não deixe a frieza tomar conta do nosso coração, Senhor. Não deixe a insensibilidade tomar conta do nosso coração. Preserva, Senhor, a beleza em nossos corações, Senhor, a beleza do Evangelho. Eu me lembro de uma passagem em que soldados foram até Cristo e voltaram para aqueles que tinham mandado eles irem até Cristo, dizendo: nós não conseguimos fazer nada porque ninguém fala como esse homem. As pessoas enxergavam beleza nas palavras de Cristo. Embora a Bíblia relate que ele era sem formosura, havia uma beleza nele indescritível, que seduzia as pessoas. Ele era admirável, ele era apreciável, o que saía da boca de Cristo, as atitudes dele. Senhor, e nós não podemos perder a sensibilidade a respeito disso. Livra-nos, Senhor, da beleza fútil. Livra-nos, Senhor, da ausência de sensibilidade para buscar e para valorizar aquilo que é belo, Senhor. E que essa busca por aquilo que é belo seja a evidência de que, antes de tudo, a gente vê beleza em Ti, Senhor. A gente vê beleza na Tua palavra. A gente vê beleza no paraíso, que é para onde nós vamos, Senhor. Que os nossos olhos estejam fixados nisso, Senhor. Em nome de Jesus.